irmãos que cuidam do som. Nosso som está muito bom, bem balanceado, mixado. Nosso pregador vai pregar hoje até, são 7:55, 1 hora, 8:55. Em 1 hora, se Jesus não falar, não fala mais. Nós vamos nos colocar em pé. Pastor Celso vai fazer oração. Em seguida, pastor Reginaldo estará com a oportunidade da palavra, segundo o Espírito Santo lhe conceder. Querido Deus e amado Pai, nós estamos na sua presença. Já ouvimos louvores, já louvamos o teu nome. E agora, Deus, os nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz. Senhor, usa o seu instrumento, pastor Reginaldo, nesta noite, Pai, que a glória do Senhor venha sobre as nossas vidas, que nós possamos aqui ser impactados por tua glória, e todas as muralhas da nossa vida, Senhor, possam ser derrubadas pelo poder da sua palavra. Fala conosco nesta noite e nos dê a sua bênção. É o que nós pedimos ao Pai e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Quantos nesta oportunidade pode dizer: Deus seja louvado? Os cumprimento na paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o irmão João. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o irmão João, no capítulo de número 2. Eu quero ler alguns versículos juntamente com os irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, capítulo de número 2. Eu quero ler alguns versículos, começando do primeiro. Aleluia. Os irmãos que acharam, por bondade, digam amém. Diz assim as Escrituras Sagradas: e ao terceiro dia fizeram-se uma festa em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para esta festa. Só que aconteceu algo que não estava se esperando. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: acabou o vinho, não há mais vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: já que é desta forma, eu entendi o recado. Então faça tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia que os empregados tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então vem o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. É o último verso que eu quero compartilhar. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, sou grato a Deus por mais uma noite que o Senhor prepara para os nossos corações se derramarem na presença de Deus. Quero tecer a Deus a minha gratidão pela vida
do pastor Joel Amâncio, que é o presidente emérito deste campo, e pela vida da pastora Lloyd. Que Deus seja glorificado pela vida de vocês. Para mim é uma alegria conhecê-los. Este baluarte, servo do Senhor do estado de São Paulo, que Deus continue sendo glorificado pela vida de vocês. Louvo a Deus também pela vida do pastor Levi, pela vida da pastora Tânia, mais uma vez, que orientados por Deus nos formulou o convite. E aqui nós estamos. Deus seja glorificado mais uma vez pela vida de vocês. Deus seja glorificado também pela vida do pastor Otávio Show, que também tive o privilégio de conhecê-lo em Engenheiro Coelho. Para mim uma alegria revê-lo, este servo do Senhor, patriarca do Senhor, que grandes coisas fez e continua fazendo para que o reino do Senhor seja glorificado. Eu quero louvar a Deus pela vida dos demais obreiros que abrilhantam esta casa de oração e continue militando na seara do Mestre. Deus seja glorificado pela vida de todos. Deus seja glorificado pela vida do quarteto Adoração, que para mim é uma alegria poder conhecê-los. Já ouvia falar, porque onde eu estava, a nossa convenção sempre era o quarteto Adoração que cantava. Em BH só dá quarteto Adoração. Deus seja glorificado pela vida de vocês. Meus amados ilustres irmãos, eu tenho 2 temas de mensagem que eu gostaria de destacar esta noite, para os irmãos adquirir no final desta festa. Temos aqui uma mensagem: segredos que sustentam uma igreja. Foi ministrado na Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo, na reunião de obreiro, para mais de 3.000 pastores. Eu fui o mais jovem pastor a ministrar em uma reunião bíblica de obreiro. Com 27 anos de idade, eu ministrei ali a palavra do Senhor. Então é só Deus que faz isto. Compre este DVD. Tenho também outra mensagem, porque ministramos ali por 5 vezes. A outra mensagem, as características de uma igreja. Esta mensagem eu abordo quando Jesus entra no templo, expulsa os cambistas. Eu sempre me perguntei e pensei que Deus era brabo com quem vende salgado na porta de igreja, DVD, CD. E aqui Deus me deu a revelação de qual foi a razão dele entrar no templo e expulsar os cambistas. Quer aprender algo de Deus? Adquira este DVD. Este DVD tem uma coisa muito linda nos segredos que sustenta a igreja. É que algum dos clipes de mensagem que tem nele, tem uma menina de 9 anos de idade, expulsando o demônio de uma mulher adulta. O dia que o meu filho de 7 anos assistiu este DVD, ele nunca mais foi a mesma criança. Ele tem orado sozinho em casa e feito seu culto doméstico. Enriqueça sua casa, leva este material. E também está louvando ao Senhor o cantor Matos Nascimento. Queridos, pelo meu tamanho, eu acho que eu já falei, foi até demais. Quantos estão desejosos em ouvir uma mensagem da parte de Deus? Digam amém esta noite. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, este texto é um dos textos lindos que analisamos o primeiro milagre que Jesus operara quando esteve aqui nesta terra. E eu comecei a perguntar, eu comecei a me indagar, qual foi o motivo, qual foi a razão de o nosso Jesus ressurreto deixar a sua glória, deixar o seu poder, vir nesta terra e nesta terra operar o primeiro milagre em uma pequena cidade por nome de Caná da Galileia. Porque este Jesus não escolhera outra cidade maior, por exemplo, Betânia, porque ele não escolheu Jericó para operar o primeiro milagre, porque este Jesus não foi, quem sabe, até em Naim. Quem sabe este Jesus poderia ter escolhido outra cidade.
para operar o seu primeiro milagre. Qual foi a razão deste Jesus deixar o seu trono de glória, entrar em uma pequena cidade por nome de Caná, que ficava na região da Galileia, e operar o seu primeiro milagre? Este Jesus não tinha motivos, se olharmos para esta cidade, porque Caná da Galileia era uma cidade rejeitada, era uma cidade que não tinha muita influência, nem dos poderes políticos daquela época, porque Caná da Galileia era uma terra de sequidão, era uma terra que não produzia nada, era uma terra que não tinha circunstâncias agradáveis para alguém habitar nela e desfrutar desta terra. Mas eu gosto de Jesus, porque este Jesus não precisa de circunstâncias agradáveis para operar o milagre nas nossas vidas. Ele age da maneira que ele deve agir e da maneira que ele deve operar. Então você não precisa ficar preocupado. Você pode ser o último da fila. Se Jesus quiser esta noite, ele vira a fila ao contrário e você passa a ser o primeiro para glorificar e adorar o nome. Mas olhando para a história, segundo alguns historiadores, quando Salomão edificou a casa para Deus habitar, ele demorou 7 anos para construir ela. Ele pôs do seu melhor, ele investiu o mais precioso. Ficou legal o som. Ele entregou o que era melhor para Deus. Ele contou com a ajuda dos seus vizinhos de terra. Todo mundo queria ajudar Salomão, o maior rei de todas as histórias, o mais perfeito em sabedoria. E o dia da inauguração do templo, Salomão não olhou para a grandeza do templo, Salomão não olhou para a madeira de acácia, Salomão não olhou para o ouro maciço depositado naquela casa. Salomão, segundo o livro das Crônicas, dobrou os seus joelhos e pediu que Deus confirmasse. E a Bíblia nos diz que a nuvem da glória de Deus desceu sobre aquela casa, e os sacerdotes que estavam servindo a Deus naquela oportunidade não puderam ficar de pé, porque a glória de Deus invadiu a vida deles. Salomão, segundo este historiador, ele agora vai fazer um culto de ação de graça. O dia que ele queria agradecer todos aqueles que ajudaram na edificação. E para cada um dos seus amigos, ele dava um presente. Ele dava algo de valia para ficar no memorial de todos os reis, aquela pequena lembrança. Porque todos que pegavam aquela pequena lembrança, olhava para aquele simples presente que seja, e dizia: este presente eu ganhei do homem mais sábio da terra. Este presente eu ganhei do maior rei que Israel experimentou. Aqui está a grandeza de um rei. Então eu não vou desfazer deste presente. Segundo este historiador, ele chama agora para receber o presente o rei Tiro e o rei de Sidom. E ele chama estes reis e diz assim: olha, para vocês eu vou dar um presente mais especial, porque a população de Sidom é uma população pequena, e eu dando para vocês 10 cidades, vocês vão aumentar a população, e vão ter uma população maior, vai estender a fronteira de vocês. E eles ficaram alegres, pensavam agora: eu vou ganhar o maior presente que todos os reis receberam. E ele ia dizendo: a cidade número 1 é esta. E eles diziam: muito obrigado, rei Salomão. A número 2 é esta. A número 3 é esta. A número 4 é esta. A número 5 é esta. Eles diziam: muito obrigado. A número 6 é esta. A número 7 é esta. A número 8 é esta. A número cidade 9 é esta. E eles ficaram agradecidos. Quando Salomão disse: a 10ª cidade se chama Caná, está na região da Galileia, o rei de Tiro olhou e falou: rei Salomão, muito obrigado pela 10ª cidade. Eu prefiro ficar com 9 cidades do que ter 10 cidades
e ter Caná na minha localização geográfica. Eles rejeitaram Caná da Galileia aqui na terra, mas no céu Deus colocou de pé e disse: onde é terra de rejeição, eu vou mandar o meu filho passar lá e mudar esta localização geográfica, porque só Deus tem poder de mudar localização geográfica, porque Ele criou todas as coisas. Aí de repente veio caminhando um homem manso, humilde nazareno. Ele poderia escolher outra cidade, mas no mapa que Deus escreveu, já estava Caná da Galileia. Não importa a localização geográfica, no mapa da tua vida, já está decretado: a vitória é tua, e esta muralha vai ser derrubada, porque Jesus vai passar por tua vida, e vai mudar esta história. Meus amados irmãos, o que me chama a atenção, e é sobre este tema que eu quero pregar, que o interessante não é como se começa, o interessante é como vai terminar. Tem muita gente que começou bem e hoje está mal. Tem muita gente que começou aqui em cima, no horário desse está bebendo cachaça no boteco, desviou dos caminhos do Senhor. Tem muita gente que começou dando glória, hoje está maldizendo e está com a boca tudo suja. Tem muita gente que começou sendo grande, hoje é pequeno. Tem muita gente que começou no pódio e hoje está na lona, mas se prepara. Tem muita gente que começou não tendo nada, hoje tem muita coisa. Tem muita gente que começou não tendo nem glória a Deus e nem aleluia para oferecer, hoje é batizado com o Espírito Santo e é cheio da promessa. Tem muita gente que começou olhando o carro, hoje é consagrado ao ministério e faz parte da ordem eclesiástica da igreja. Então o interessante não é como se começa, o interessante é como vai terminar. Foi por isso que Paulo escreveu na segunda carta do mais jovem obreiro da Bíblia, por nome Timóteo, dizendo: eu combati, acabei a minha carreira e sobrou saldo positivo. Eu guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, mas não somente para mim, eu não sou soberbo, é para todos quantos amarem a sua vinda. E nesta história do interessante não é como se começa, mas é como se termina. Jesus foi convidado para ir nesta festa. Você convidou Jesus para fazer parte da tua festa? A primeira coisa que me chama a atenção é que ele foi convidado. Se Jesus é convidado, minha irmã, fica tranquilo, vai acontecer grandes coisas na tua vida. Se Jesus foi convidado, fica em paz, o milagre já está acontecendo, mas eu não estou vendo, nem é bom ver, senão você perde o foco. Pode glorificar, porque o milagre está acontecendo. Como eu sou amante da Bíblia, eu não quero ferir a exegese, eu abro um parênteses e mostro que Deus está trabalhando por tua causa, como é o hino que o quarteto cantou quando eu estava chegando, quando a Bíblia nos fala que Moisés estava diante do mar vermelho. Ele olha para o mar, Deus diz: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então toca no mar. E ele toca no mar, e o mar mas se abriu de uma maneira muito esquisita. Se você estudar geografia bíblica, Moisés estava no ponto do Mar Vermelho, na área ocidental. E se você ler a Bíblia, o vento que Deus mandou era O interessante não é como se começa, o interessante é como se termina. Moisés estava no ocidente, Deus manda vento do oriente.
Quando Moisés toca no mar aqui, não abriu daqui para lá. O mar veio abrindo de lá para cá, vento oriental. Eu não estou vendo o milagre, glorifica, o milagre está vindo de lá para cá, de lá para cá, de lá. Eu não estou vendo a bênção, está vindo de lá para cá. Eu não estou vendo a porta aberta, está abrindo de lá para cá. Quem entende, faça alguma coisa para glorificar. E quem não glorifica com uma revelação desta, perde uma grande oportunidade. Jesus foi convidado. A princípio não estava acontecendo nada. Aí de repente, a mãe de Jesus chega para ele e diz: filhinho, acabou o vinho. Ele olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? A vida inteira eu pensei que Jesus foi mal educado. Quando ele disse mulher, caiu a ficha. Ela falou: espera aí, não é o menininho Jesus que eu andei no colo que está falando comigo. Não é aquele que eu andei 9 meses dentro do ventre que está falando comigo. Não é aquele que eu dei mamazinho e troquei as... Não é ele, não é. Quem é? É o Emanuel que está falando comigo. É o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Quem é que está falando, Maria? É a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. É o alfa, o ômega, aquele que tem, é aquele que pode, aquele que é aquele que derruba a muralha. Deixa Ele fazer o que Ele quiser. É Ele. Então, já que eu identifiquei que é Ele, faça tudo que Ele vos mandar fazer. Ele vai fazer na hora certa e no momento adequado, minha irmã. Se prepara para cantar o hino da vitória. Entrega nas mãos dele, a ele que fala contigo esta noite. Faça tudo quanto ele vos mandar. Então é o seguinte agora. Jesus, o senhor quer o quê? Eu quero as talhas. Aí ele pega quantas talhas? 6 talhas. Por que não tinha 5 e nem 7? Tinha que ser 6. Porque tudo na Bíblia é lindo. Não tinha 5 talhas, porque o número 5 é o número da graça. Foi por isso que Jesus foi ferido em 5 lugares do seu corpo. Mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, pé direito. E do seu lado. Então não podia ser 5 talhas. Porque não era 7 talhas. Porque o número 7 na numerologia bíblica é o número da perfeição. E tudo que é perfeito não pode acabar no meio. Porque era 6 talhas. Porque o número 6 na numerologia é o número do homem. Na terra era o homem que mandava. Na terra era o homem que fazia. Na terra era o homem que digitava regras. Aí Jesus chegou e falou: homem, a partir de hoje é eu que tomo as rédeas. A partir de hoje é eu que assumo o controle. Mas o senhor vai ficar só 33 anos e só mostrou 3 anos e meio. Não tem problema. João 14 e 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. O que Ele faz eu também faço. O que Ele pode eu também posso. O Espírito Santo tomou rédea. O Espírito Santo tomou as rédeas. O Espírito Santo tomou as rédeas. Então, já que é talha, e as talhas eram de pedra. Só que no original eu estudei sobre talha. No tempo antigo as talhas eram de argila. Se pegar a Bíblia Vida Nova, você vai ver uma interpretação diferente. Quando ele pega as talhas de argila,
Eu acho lindo a Bíblia, porque ele não estava vindo de uma faculdade à distância, ele foi formado na faculdade celestial. Aleluia! A Bíblia é linda. Vamos lá para o livro de Gênesis que você vai entender porque as talhas eram de pedra ou de argila. Quando meu Deus cria todas as coisas, ele é detalhista, ele é perfeito, ele cria os seres angelicais, é a primeira criação de Deus. Olha para os anjos e diz: anjos, vocês foram feitos para morar no céu, estão proibidos de morar na terra. É por isso que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Quem acampa não tem moradia fixa, tem que vir e voltar. Aí ele vai criar a vaca amarela. Só Deus faz uma vaca amarela, comendo capim verde, correndo sangue vermelho na veia e dando leite branco. Quem faz um ser como esse? É só Deus. A Deus olha para a vaca e diz: vaquinha, você vai morar na terra, mas está proibida de morar nu. Aí Deus um dia está andando, fez tudo perfeito, a natureza perfeita. Aí ele vê um pouco de argila e diz: eu vou fazer algo com esse negócio aqui. Aí o que me chama a atenção é Gênesis 1:26. Ele diz: façamos o homem. Não vai dar glória, perde a oportunidade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que para o boneco de barro, argila, vai ser diferente. Você vai morar na terra, vai comer na terra, vai dar glória a Deus na terra, vai participar do 38 anos do ciclo de oração do campo de Limeira. E se vocês for fiel, vai morar no céu também. Quando ele diz façamos, ele não estava. Quem estava presente? O filho também estava. Quando Jesus toca na talha de argila, ele está dizendo: eu estou vindo da escola do meu pai. O primeiro milagre na natureza humana foi tocar na argila. O meu também vai ser tocar na terra, argila no barro, porque eu estou vindo da faculdade do meu pai. Sabe por que você está bonita hoje com este uniforme? Eu vim até com a gravata para combinar, porque Jesus tocou na tua natureza, minha irmã. Pode glorificar o nome dele. Aí ele toca e diz: agora é o seguinte, vocês têm que encher de água até em cima, porque ele não gosta de coisas pela metade. Oh, aleluia. Aí encheram de água até em cima. Deus está te enchendo de poder até em cima hoje. Você vai sair daqui glorificando a Deus, porque Ele enche você até em cima. Oh, aleluia, aleluia. Ele tem poder de te encher até em cima. Ele tem poder de te encher de dons espirituais até em cima. Aí enche até em cima. O mestre sala prova. Já está enchendo. Isso aí é crente que está enchendo até em cima. Encher até em cima, pronto. Então é o seguinte, agora leva o mestre sala. O mestre sala provou. Está acontecendo algo inusitado. Que vinho é esse? Que vinho é esse? Jesus mandou encher do que as talhas? Me ajuda. Me ajuda, obreiro, do quê?
Água tem cor, água tem cheiro, água tem sabor. Sabe quem era a água? Nós não tinha cheiro, nós não tinha sabor e nós não tinha cor. Aí Jesus chegou, pastor, e tocou nas nossas vidas. E agora nós somos vinho. Vinho tem cor, vinho tem sabor, vinho tem cheiro. Você é vinho de Deus, minha irmã. Você tem o cheiro da rosa de Saron. Você tem brilho agora da glória de Deus na tua vida. Você não é mais uma anêmica. Jesus tocou na tua história e mudou. Quem dava alguma coisa para você? Ninguém. O interessante não é como se começa. Jesus chegou e falou: vou mudar a história. Tocou na tua vida e hoje você está aqui regendo, adorando, glorificando e participando. Só Jesus muda o ambiente. Só Jesus pode mudar a tua história. Só Jesus é capaz de tirar o homem e a mulher lá de baixo e colocar em cima para o nome dele ser glorificado. Mas quantas vezes nós não entendemos este processo de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes nós pensamos: acabou a história, não tem mais história para contar. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Quem escreveu a tua história não foi Cecília Meirelles. Quem escreveu a tua história não foi Monteiro Lobato, minha irmã. Quem escreveu a tua história não foi Maurício de Souza. Quem escreveu a tua história não foi Augusto Cury. Quem escreveu a tua história não foi Paulo Coelho. Quem escreveu a tua história não foi Max Lucado. Quem escreveu a tua história tem as mãos e os pés furados, e ele está pronto para mudar a página. Ele está pronto para mudar a página. O começo não importa, o final vai ter bênção para contar. Olha para a irmã e o irmão que está do teu lado e diga: não importa como você começou, o interessante é como vai terminar. Se você acredita, faça alguma coisa para adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus que muda a história. Ele muda a história, Ele muda a história, Ele muda a história. Como é difícil entender Deus mudar a história. É agora, Silas. Eu me lembro aqui de uma irmã que foi para um culto num salãozinho. Sentou lá no último banco. A palavra veio e ferveu no seu coração. O pastor faz um apelo, ela entrega a Jesus. Vem chorando para frente com os seus filhos de colo. O pastor olha para ela e diz: assim diz o Senhor: você é uma coluna na minha casa. Os teus filhos são sementes do meu celeiro. E o teu marido é um grande obreiro meu. A mulher chegou em casa crente. Chegou em casa e disse: a paz do Senhor, meu bem. Ele olhou e falou: eu não estou entendendo. É que Deus falou comigo hoje. Fui na igreja dos crentes. E você vai ser um grande obreiro. Eu sou uma coluna da casa de Deus. E os nossos filhos, semente do celeiro. O homem não entendeu nada. Mas o interessante na vida do crente não é como se começa. O interessante é como se termina, pastora Lloyd. Passou os dias, o marido pensou que era brincadeira, mas deu culto com a senhora. Quem está lá? A irmã. Está orando. Quando é domingo, não vai na missa, vai no culto novo. O marido fica preocupado. E diz: eu não estou entendendo. Ela nunca faltou 2 missas em seguida. Eu vou ter que ver esse negócio aí. Quanto mais o marido proibia, mais ela ficava apaixonada em Jesus. Não adianta, irmão.
Quem experimenta uma dose do sangue do Calvário não consegue ficar sem. Tem que usar. O marido pensa que ela está levando a sério agora, e estava mesmo. E começa agora a pôr ordens para ela. E fala: olha, você pode até ir nesse culto, mas se você chegar antes de mim, tudo bem. Mas se eu chegar da missa e você não estiver dentro de casa, como diz lá na minha terra, o pau vai cantar. Ela começou escondida nos cultos, batizou nas águas escondida. Ela começou a ser usada por Deus, pregando a palavra para as irmãs daquele pequeno salãozinho. O nome do Senhor começou a ser glorificado. As lutas começaram a aumentar. Mas crente sabe que o interessante não é como se começa. O interessante é como vai terminar. Crente, você pode ser um semi-analfabeto, subiu aqui e falou: irmãos, eu passei uma prova, no final você sabe que a bênção chegou. A irmã teve um dia difícil, mas no final você pode ter certeza, ela cantou o hino da vitória. Vai testemunhar, vai. Crente é desse jeito. E agora o marido começou a ter problemas com ela. Eles nunca discutiram e começaram a ter grandes discussões. O marido começou a romper, mas Deus começou a levantar esta mulher. Ela começou a trabalhar com as irmãs do círculo de oração. Dentro de poucos dias, ela começou a ser secretária, começou a desenvolver um papel lindo com as irmãs. Passa alguns meses, ela precisa ser levantada a dirigente do círculo de oração. O marido cada dia mais furioso, e o nome do Senhor sendo glorificado na vida desta irmã. Esta irmã começou a ter problemas sérios. O marido começou a bater nela. Mas irmãos, o interessante não é como se começa, o interessante é como se termina. Eu estou dizendo para vidas aqui que já cansaram, que já perguntaram para Deus: foi o Senhor mesmo que fez a promessa? Eu vim aqui te dizer que a promessa vai se cumprir no tempo e na hora adequada. Deus está no controle de todas as coisas. O interessante não é como você começou o ano de 2010, o interessante é que ainda falta alguns meses para encerrar, e a promessa de Deus está vindo aí. A irmã prepara para um congresso, o primeiro dela, como líder do círculo de oração. Ela passa a camisa do marido mais cedo e diz: hoje eu não posso perder o culto por nada. O marido chega do jogo de futebol, ela diz: bem, a camisa já está pronta para você ir para a missa. Ele olhou para ela e falou assim: olha, hoje eu não vou na missa. Ela falou: meu Deus, tem misericórdia, ele não indo na missa, não tem como eu ir na igreja. Vai, eu não vou. Vai na missa, eu não vou. Já falei que não vou. Vai, não vou, vai, não vou. A irmã resolve perguntar: por que você não vai na missa? Porque hoje eu estou com uma vontade de conhecer a tua igreja. Quem não deu glória perdeu uma grande oportunidade. A irmã se prepara, pega os filhos e vão para o culto. Ele senta no último banco e diz: eu não quero fazer nada, eu não quero que chame o meu nome, eu não quero que me apresenta, eu quero entrar mudo e sair calado. Ela: eu prometo que não vou fazer nada. Irmão, porque aqui dentro não é o homem que faz, aqui dentro quem faz a obra é Deus. Aqui dentro não é homem que dita regras. Aqui dentro é o Espírito Santo que quebranta, é o Espírito Santo que levanta, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que enche, é o Espírito Santo que transporta, é o Espírito Santo que faz a obra. O homem pode dizer alguma coisa, mas quem dá a palavra final? Ele senta no último banco, os hinos começam a tocar. A irmã olha e tem uma lágrima caindo do rosto do marido. Ela olha e diz: completa a obra, Jesus. Os hinos vão sendo tocados e ele começa a chorar e ficar com o olho vermelho.
E ela com as duas mãozinhas, completa a obra, Jesus. O interessante não é como se começa. O interessante é como vai terminar a sua vida. Os hinos começam a ser entoados. E de repente dá uma crise de choro neste homem. O menininho de 5 anos vem correndo e diz: mamãe, o papai falou que se tivesse perna, já tinha levantado e ido embora. Mas ele nunca sentiu o que está sentindo aqui. Ele está morrendo de vergonha porque ele nunca chorou perto de ninguém. Irmãos, lá fora macho para ser macho não pode chorar. Aqui dentro o homem para ser homem tem que chorar e fazer beicinho aí. É desse jeito. Então, mamãe, o papai falou que nunca sentiu o que está sentindo. Parece que tem um trator andando dentro dele. Filho, fala para o papai esperar só um pouquinho. Porque esse trator que está andando dentro dele chama Espírito Santo. Ele não machuca, ele prepara a terra para semear a semente do Evangelho. Eu vim aqui, Limeira, e estou entendendo hoje, para profetizar para você, minha irmã do círculo de oração, que os teus dias de vitória já estão contados. Deus está quebrando aquele coração. Deus já está entrando com providência. Se prepara para cantar o hino da vitória. Eu vim aqui te dizer uma coisa: aquilo que poderia levar meses para acontecer, pode contar nos dias. Pode contar os dias. Vai acontecer grandes coisas. Vai acontecer grandes coisas. Quem está entendendo, dê glória a Deus e exalte o nome do Senhor. A palavra do Senhor veio, eu gosto dela porque ela é penetrante. O pastor prega a palavra com ousadia, faz o apelo. Quem levanta a mão no final? O marido da irmã. Quem não deu glória perde a oportunidade. Depois você dá. Vem para a frente chorando. O pregador que nunca tinha visto. Olha, e a profecia de anos atrás é a mesma. Assim diz o Senhor, mulher, que é uma coluna na minha casa. Te salvo hoje como um obreiro nas minhas mãos. E os teus filhos são sementes do meu celeiro. A muralha vai cair e a salvação vai chegar na tua casa. A muralha do impedimento vai cair. Eu estou sendo profeta. A muralha deste impedimento vai cair. Você vai ver o teu esposo adorando a Deus aqui. Vai cair, vai cair. O marido chega em casa crente, pastor Levi. Segunda-feira estou na igreja. Não precisa, só dia de culto público. Não, eu quero ir todo dia. Terça-feira, culto de ensino, estou presente. Quarta, oração com as irmãs. Eu estou junto com as irmãs orando. Eu quero aprender de Deus. Quinta-feira estou lá. Sexta-feira é culto doméstico, não precisa. Eu quero ir no culto na casa do irmão, que eu quero um culto na minha casa também. Sábado, evangelização do bairro, eu estou presente. Domingo, escola bíblica, eu quero levar as crianças para aprender da palavra. Irmã, se Deus salvar o teu marido, vai ter que aceitar Jesus de novo. O marido virou crente. Deus começou a abençoar dentro de pouco tempo. A obra precisava de obreiro. Foi levantado a cooperador.
Dentro de pouco instante ele começou a dar aula de escola bíblica dominical para os adolescentes. Deus era na vida deste casal. O nome do Senhor era glorificado. A irmã tomando conta do círculo de oração. Este irmão começou a tomar conta dos trabalhos na zona rural. Ele ia com seu carro evangelizar e fazer a obra. O nome do Senhor era glorificado. Pergunta para mim: melhorou a casa, pastor? Mais alto, mais alto. Melhorou, pastor? Se eu falar para você que piorou, você acredita? O interessante não é como se começa. Você não está entendendo hoje, mas amanhã você vai entender. Deus está te moldando e te lapidando, porque o que Deus tem para entregar para você é muito grande. Se Ele não te lapidar, se Ele não te proteger, você pode até se exaltar, mas se Ele te lapidar, você vai chegar onde Ele prometeu que você iria chegar. Declaro para mim, por favor, mais alto. A prova começou a chegar. O lar que nunca teve falta de nada começou a faltar alguma coisa. Era fiel dizimista, era cooperador, estava tudo certo aqui embaixo. Irmão, mas o problema não é aqui embaixo às vezes. De repente é lá em cima. Lembra de Jó? Está tudo certo, Jó, pai de família, bom obreiro, bom marido, era exemplar, estava tudo em ordem aqui. Tudo em ordem aqui é obrigação nossa. O negócio é que Ele quer provar lá de cima se nós estamos prontos para o que Ele vai injetar nas nossas vidas. Oh, aleluia. Oh, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, está tudo certo aqui. Bem, é Deus que está provando, mas eu tenho uma certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele vai se levantar para dar aquilo que eu preciso. Porque o interessante não é como se começa, o interessante é como vai terminar a tua história. A irmã entra em desespero, morando nas montanhas cafeeiras do sul de Minas, de 7 meses de gestação, tem que ir banhar café, trabalhar na lavoura, para ajudar dentro de casa, e mesmo assim não tinha condições. Um lar muito pobre, muito difícil. E um dia ela olha para os pequenos filhos e não tem nada de comer para dar para eles. Era crente, era fiel, pregava o que Jesus fazia. Um dia ela olha para os pequenos filhos e diz: não tem nada. Mas ela nunca murmurou. Ela sabia que a muralha um dia ia cair por terra, e a promessa de Deus ia chegar na hora adequada. Ela agora pega 1 quilo de farinha aberto que restava. Olha para 1 quilo de farinha, coloca dentro daquela bacia e não murmura. Começa a fazer um pão com receitas incompletas. Eu gosto de quando é incompleto, porque Deus completa. Não murmurando, ela começa a cantar aquele hino, cantando: não desanimes por ter tua cruz maior que a do teu irmão. Lágrimas caindo na massa, a mais pesada levou teu Jesus. Te console então. Lágrimas banhando a farinha, a tua cruz vai levando.
O pãozinho com ingredientes incompletos está pronto. Põe para o crescimento. Liga o forninho. Aí Deus toma as rédeas da história desta irmã. Quantos creem que Deus vai tomar a rédea da tua vida, da tua família? O pão começa a ser assado e o cheiro, Deus sopra ele. A vizinha sente aquele aroma, aquele cheiro, pastor Otávio, e diz: que cheiro gostoso é este? Bate na porta da casa da irmã. Ou me dá ou me vende um pedaço daquilo que você está fazendo. Que cheiro gostoso é este? A irmã corta um pedacinho do pão com ingredientes incompletos. Dá para a vizinha. No outro dia a vizinha volta. Que pão maravilhoso é aquele. Eu trouxe um dinheiro para você fazer um para mim e um para você. Tem como? Quem não dê glória perde uma grande oportunidade. No outro dia, a outra vizinha diz: olha, fulana disse que a senhora está fazendo um pão tão gostoso. Eu trouxe um dinheiro, faz um para mim. Não vai dar glória? De repente a rua inteira estava lá. De repente, pastora Lloyd, a cozinha ficou pequena. Teve que engolir a sala junto com a cozinha. De repente as crianças começaram a entregar pão na rua de bicicleta. De repente a casa ficou pequena. Teve que comprar forno, teve que comprar máquinas. De repente o marido teve que sair do emprego e ajudar a irmã a confeccionar os pães. De repente teve que comprar motocicleta porque todo mundo queria do pão. De repente teve que comprar carro, não tinha como entregar só de moto. De repente a tua história vai mudar, porque o interessante não é como se começa, o interessante é como vai terminar na tua casa, na tua vida. Eu vim aqui profetizar: vai acontecer milagre a partir de hoje. De repente a casa ficou pequena. Teve que comprar um lote e fazer uma linda padaria. De repente a família ficou muito pequena porque tinha que atender os clientes. A irmã teve que contratar funcionário. Virou microempresária. Hoje ela tem 11 funcionários. Eu glorifico a Deus, porque o pastor Levi já comeu deste pão. E eu louvo a Deus que o irmão Silas também já comeu. E tem um ditado nessa cidade. Diz que quem não vai em Monte Santo de Minas e não come do pão da irmã Neuzinha, não foi em Monte Santo de Minas. Eu agradeço a Deus porque esta irmã faz 18 anos que é líder do ciclo de oração daquela igreja. O marido dela dirige um ponto de pregação e faz a obra. Um filho dela trabalha com os jovens, o outro trabalha com as irmãs no ciclo de oração. E um menininho de 5 anos, lembra dele? Cresceu. E 23 anos se passaram. E ele foi convidado para pregar nos 38 anos do ciclo de oração da Assembleia de Deus no Campo de Limeira. O que Deus fez na casa minha, através da minha mãe, vai fazer na tua casa também. Porque o interessante não é como se começa. O tempo de Deus vai chegar. Vai chegar o tempo de Deus, vai chegar o tempo de Deus.
permissão do pastor, coloque de pé adorando. Coloque de pé adorando, adorando, adorando. A presença de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. Deus está dizendo ao meu coração que está visitando lares e famílias. O que Deus fez na minha casa, na minha mãe, através do meu pai, vai fazer na tua casa também. Vai fazer na tua casa também. Vai fazer na tua casa também, obreiro. Vai fazer na tua casa também. Vai fazer no teu ministério. Eu quero fazer um apelo aqui agora. Você que precisa de um agir de Deus na tua vida, por hoje, corra aqui na frente que eu quero orar por você. Mas venha abrindo o coração, venha chorando. Deus vai tocar na tua história hoje. Ele vai tomar as rédeas da tua casa hoje. Venha adorando, venha exaltando o Senhor. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma presença tão grande aqui. Galeria, se prepara, porque o interessante não é como se começa, o interessante é como se termina. Nossos irmãos internautas que estão nos assistindo em vários lugares desta terra, Deus está dizendo para você aí agora que o interessante não é como se começa, o interessante é como se termina. Ele vai mudar a tua história. 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 Você tem coragem de neste momento agradecer a Deus pela vitória já que Deus está te dando, mesmo sem você ver a vitória? Quantos têm coragem de agradecer já? Começa a agradecer aí. Começa a agradecer aí. Começa a agradecer aí agora. Começa a agradecer. Deus toca, Deus. Toca, Deus, toca dos obreiros, Deus. A nossa história vai ser mudada. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei. Ele toca em você agora. Até deixa Deus te tocar, minha irmã. Canta o hino da vitória hoje. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Oh, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando